Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos assistem e nos ouvem nessa ocasião. Mais uma vez, gratidão pela sua presença no nosso Evangelho no Estúdio. Hoje trataremos um pedacinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, Justiça das aflições. Mas antes de iniciarmos então essa leitura, vamos nos recolher numa singela e breve prece, agradecendo a Deus, o Criador da vida, Criador do cosmos, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que já vivemos. Obrigado, Pai amado. Obrigado por tudo. Te rogamos com o coração repleto de gratidão e de esperança, que ilumine os nossos caminhos, apazigua as nossas aflições, traz luz ao nosso coração tão necessitado do teu calor e do teu amor. Em ti, Pai amado, depositamos a esperança de dias melhores e que Jesus, o nosso mestre e amigo, possa estar sempre conosco, nos auxiliando, nos encorajando, trazendo muita fé, bom ânimo e realizações. Que assim seja. Então, meus amigos, conforme colocamos já no início, né, o tema desta ocasião é Justiça das Aflições, o item 3 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E diz assim esse trecho: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, como falamos no episódio passado a respeito da necessidade da encarnação, né? Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas, então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus prosperarem. É complicado, né? A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas Deus não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E olha só esse trecho agora que interessante. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compreender-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e, hoje, julgando-o bastante maduros para compreendê-la, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então temos aí um trechinho das justiças das aflições, né? Que nós temos aqui as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, se Deus é justo e é bom,
Por que às vezes a gente se preocupa tanto em ficar olhando o que acontece com o outro e não olha para o que acontece com a gente? Como disse Jesus, vede o cisco que tem no olho do teu companheiro, da sua companheira, mas não vê a trave ou a pedra imensa que está no seu próprio olho. Nós criticamos o vizinho por isso, por aquilo, mas não olhamos para o nosso. Por quê? Porque talvez esteja nos faltando um pouquinho mais de evolução espiritual e moral para entender que Deus sabe o que é justo. E talvez aquela pessoa tenha feito por merecer aquilo ali. Coisa que a gente às vezes não conhece. Como tem uma frase popular que diz assim, que as pessoas olham as pingas que o cara tomou, mas não vê os tombos que ele levou na vida. Todo mundo vê o que ele tem, mas não vê o que ele se dedicou para ter. É muito fácil fazer um julgamento, uma consideração tão rasa, tão superficial assim. Então, temos que observar com mais cuidado a respeito dessas aflições, ou ver por que a pessoa está passando por tantas dificuldades. Sendo que, olhando sob a nossa ótica espírita, ela pediu para passar por aquilo no plano espiritual, porque ela errou muito no passado. Comentávamos isso até aqui antes de iniciar as nossas gravações, que a pessoa chega no plano espiritual, isso está lá no livro Os Missionários da Luz. Uma determinada moça, ela se encontrava desesperada no plano espiritual, porque tinha falhado muito nas últimas 3 encarnações. Ela se utilizou muito da beleza física que ela tinha para ludibriar muitos homens. Ela chegou do outro lado desesperada, sofrendo muito, e pediu para a orientadora espiritual para que naquela encarnação ela passasse por todas as dificuldades possíveis. E eles falaram: calma, minha filha, você não vai ter suporte para aguentar. Vamos aos pouquinhos. E então, as aflições que ela veio a passar na vida física nada mais foi do que uma colheita daquilo que ela passou no passado, do que ela teve lá no passado. Por outro lado, uma pessoa que tem muitas condições no campo administrativo, no campo da política, que tem poder, ela vai ser responsável por tudo que ela fizer e deixar de fazer. Muitas vezes, aos olhos de quem não está lá no poder, as pessoas podem pensar: poxa vida, mas isso e aquilo, mas será que naquele lugar você não faria o mesmo? O que você talvez viesse a fazer? Será que faria até melhor? Pior? Não sabemos. Mas, em vez da gente criticar e já partir para a condenação daquela pessoa, oremos por ela. Oremos por ela. Por quê? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar pimenta, nossa, que legal, eu tenho aqui 15 quilos de pimenta a mais, eu vou plantar pimenta. Cara, você vai colher. Eu tenho aqui 15 quilos, os 15 quilos de semente vão gerar várias toneladas de pimenta, você vai ter que comer todas elas. Agora, no entanto, se eu semear rosas, se eu semear cenouras, se eu semear melancia, se eu semear coisas doces, uvas, eu vou colher coisas doces. Agora, se eu semear coisa ruim, eu vou colher. Então, a justiça das aflições, não nos enganemos, meus amigos. Não nos enganemos. Só a doutrina espírita explica isso com clareza, que se a gente está passando por aquilo, tem uma razão de ser. E o convite que fazemos, já chegando quase no finzinho da nossa conversa, desta ocasião, é: se eu estou passando por dificuldades hoje, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu estou sofrendo algum processo, ele, seja qual for, o que eu estou fazendo de fato para melhorar? Pois, como dissemos num episódio passado, nós não temos o direito à felicidade, nós temos o dever. Nós temos o dever íntimo de buscar a felicidade, de buscar o belo,
o melhor, o agradável, nunca prejudicando a ninguém nesse caminho, nunca. Porque quando eu prejudico alguém na minha caminhada, eu estou plantando 15 quilos de pimenta. E eu vou ter que administrar a pimenta depois. É o nosso livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas nos concedeu a obrigatoriedade da colheita. Não adianta querer escapar. Não adianta. Se Deus é bom, se Deus é justo, Ele não permite que a gente sofra 1 minuto a mais. Mas a justiça dele também não deixa 1 minuto a menos. Agora, se você se esforça, trabalha, faz o teu melhor, a misericórdia divina chega lá e diz, não, pode diminuir um pouquinho. Ele está se esforçando, ele está fazendo o melhor, está se esforçando diariamente. Então a gente pode dar uma reduzidinha a isso, mas isso só a Deus compete. A nós é fazer o nosso melhor. Então, mais uma vez, o nosso convite para essa semana é: façamos o nosso melhor sempre. Façamos o nosso melhor a nós e aqueles que estão à nossa volta. Cultivemos flores no nosso coração. Cultivemos uvas no nosso coração. Cultivemos rosas, não espinhos. Não cultivemos pimenta. Tem gente que gosta de pimenta, não tem problema, mas vamos cultivar coisas boas no nosso coração. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, possa envolver o coração de cada um que nos escuta, que nos assiste nesse momento, com toda a sua bondade, com todo o seu carinho e com o carinho de Deus, nosso Pai. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade no nosso Evangelho no Estúdio.